E é sobre isso que nós temos falado, em meio aos dilemas da vida, como nos portar, como decidir de maneira correta aos olhos de Deus, como nos posicionarmos como cristãos, em meio àquilo que nos parece bom. Nós falávamos na primeira mensagem que os dilemas nos trazem uma perspectiva de opções que nos parecem satisfatórias, igualmente satisfatórias, mas numa avaliação mais profunda, elas são mutuamente excludentes. Ou eu escolho uma coisa, ou eu escolho outra coisa. E muitas vezes eu não escolho nada e estou decidindo ficar da mesma forma, o comodismo ou a minha inércia diante de uma decisão que precisa ser tomada. Esses são os dilemas que todos nós enfrentamos, queridos. Então falamos sobre como enfrentar os sofrimentos, entre o resistir, entre o desistir e o resistir. Nós precisamos buscar forças no Senhor e persistir e perseverar. Falamos sobre a vontade de Deus que deve prevalecer sobre as nossas vontades, planos de Deus versus planos humanos, e hoje nós vamos tratar sobre lei e graça. Pode lançar aí na projeção o tema de hoje. A cada domingo nós vamos trazer um dilema, lei e graça. Nosso texto está do capítulo 2, do versículo 5 do capítulo 2, da segunda carta aos Coríntios, até o final do capítulo 3, lei e graça. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 5, amém, queridos? E eu vou fazer aqui algumas pausas, porque o texto é muito longo, para a gente poder ter didaticamente uma mensagem que chegue ao coração e às mentes, e você possa fixar, reter aquilo que do Senhor Ele quer tratar contigo. Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, verso 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Até aqui, mantenha a Bíblia aberta e nós voltaremos ao texto. Não sei se você já tinha lido esse texto, especialmente essa carta, mas há desafios que nós precisamos vencer e superar, especialmente em se tratando de uma carta. Porque essencialmente Paulo trata de questões pertinentes à igreja em Corinto, de fatos, aspectos que aquela igreja estava vivendo. Nós lemos aqui, ele fala ele. Quem é esse ele aqui que Paulo... Eu não sei. Pode ser alguém especificamente, como não necessariamente alguém específico, mas um pecador. Na primeira carta, nós fizemos referência, porque aqui é a mesma igreja, nós temos duas cartas escritas para a mesma igreja. Paulo trata sobre diversos aspectos, diversos temas, diversas exortações para que a igreja de Cristo na cidade de Corinto fosse firme, edificada na palavra, fundamentada nos princípios cristãos. Então ele trata, por exemplo, sobre a divisão, as dissensões, ele trata sobre a imoralidade sexual, ele trata sobre a reverência necessária no momento de ceia, diversos aspectos, ele fala sobre ressurreição. Os coríntios, influenciados pela cultura grega, tinham grande dificuldade de entender e compreender, crer na ressurreição. São temas tratados. Ele trata, por exemplo, sobre um caso de incesto, capítulo 5 da primeira carta.
É possível que ele esteja aqui se referindo a esse caso em específico ou a qualquer outro caso. Há situações em que pessoas foram ali tratadas. Ele fala, a punição que lhe foi imposta para o pecador, aquele pecador aos pecadores, a punição foi imposta pela maioria, que foi imposta pela maioria, é suficiente. Veja, estamos em continuidade, nós encerramos domingo passado no versículo 4, e nos propomos aqui até o final da série, são 14 mensagens, a ler toda a carta. Então, continuando a carta, nós precisamos entender essa liga, esse liame, a continuidade de um escrito que foi para aquela igreja e que estava ali exortando, enfrentando problemas vividos naquela igreja. Havia, portanto, aqui um pecador ou pecadores que foram disciplinados, e Paulo vai dizer que a disciplina foi suficiente. Nós falávamos sobre disciplina aqui alguns domingos atrás, usando como base o texto lá em Hebreus capítulo 12, que vai dizer, a disciplina no momento em que é aplicada, causa dor e tristeza. Ninguém gosta, amados irmãos, de ser disciplinado, de ser corrigido, de ser exortado, de ser chamado a atenção. Tanto é ruim para quem é disciplinado, como é muito difícil também para quem disciplina, não é fácil. Vocês que são pais e mães, eu sou, muitas vezes disciplinar um filho dói mais em nós, do que no próprio filho. A dor é tremenda, não é a nossa vontade, mas é necessário, diz a Bíblia. Qual é o pai que não disciplina os seus filhos por amor? A razão da disciplina é o amor, é o cuidado exercido. Conquanto a disciplina possa trazer a tristeza, a dor, diz a palavra também, que com o tempo ela produz frutos de paz e justiça, quando aplicada corretamente, na medida correta. Então aqui temos uma disciplina que foi aplicada e entendemos pelas palavras de Paulo que foi suficiente. Paulo aqui está a falar sobre essa restauração que aconteceu por parte daquele que pecou e foi disciplinado na igreja. E ele conclui dizendo que há que se perdoar aquele que faltou e que se arrependeu do seu pecado, a fim de que, o último versículo que nós lemos, Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que é que Paulo quer dizer com isso? Se a disciplina deve ser bíblica, ela deve ser precisa, na medida da justiça e do amor de Deus. Eu falava de manhã de uma frase que sempre lembro, creio que seja de Max Lucado. Ele diz que na cruz convergem o perfeito amor e a perfeita justiça de Deus. Ele diz que a justiça sem amor é crueldade, e o amor sem justiça é complacência. Aí vem as intenções do maligno. Cada vez tem sido raro, queridos, na igreja de Cristo, eu falo de uma maneira geral, a disciplina que deve ser e é necessária ser aplicada. A complacência, a normalidade do pecado. Cada vez tem sido observado na igreja de Cristo. Então não podemos negligenciar, não podemos ser 8 nem 80, nem tanto nem tão pouco, assim como a falta de disciplina é um problema, porque torna a igreja carnal, fraca, irrelevante na missão, o excesso da disciplina igualmente é um problema. O excesso da firmeza, se há restauração, Paulo diz aqui, quanto a esse que pecou, quanto àqueles que pecaram, é suficiente. Portanto, anota o primeiro ponto. Estamos aqui na temática lei e graça, para a gente não se perder num texto que é longo, uma mensagem complexa em razão do formato do livro, uma carta. Anote, a lei não deve ser desprezada, a lei não deve ser desprezada, mas ao ser observada, serve para entregar o pecador à graça. A lei não deve ser desprezada, mas ao ser observada, ela tem um propósito. Ela serve para entregar o pecador, conduzir o pecador ao arrependimento, entregá-lo à graça. Sabe, queridos, às vezes é difícil para nós entendermos como esses dois princípios se comunicam.
Por vezes nós associamos a ideia de lei ao Antigo Testamento, porque lá foi dada a lei, por meio de Moisés, por intermédio de Moisés. E aqui no texto nós vamos ler inclusive isso, né? Quando se fala sobre Moisés, quando Moisés era lido, está se falando sobre a lei, é uma metonímia, né? Uma figura de linguagem. Se refere à lei que Deus deu através de Moisés, as tábuas da lei. E nós associamos a lei ao Antigo Testamento, assim como associamos a graça ao Novo Testamento. Ora, Deus é eternamente imutável, Ele é justo e Ele é gracioso, no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos a graça de Deus também sendo manifesta no Antigo Testamento, assim como não há como lermos o Novo Testamento sem a perspectiva da lei. Cristo é o cumprimento da lei, diz a palavra. Ele veio para cumprir todas as justas exigências da lei. Então há essa convergência. A lei nos revela o pecado. A lei deve ser observada para conduzir o pecador à graça. Não podemos considerar a graça sem lei, não podemos considerar a lei sem a graça. Amém, igreja? Portanto, mais uma vez, a lei deve ser observada. A lei deve conduzir o pecador à graça. Ou, o ponto completo, a lei não deve ser desprezada. Não devemos desconsiderar aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Mas, pastor, a lei foi revogada? Sim e não. Agora confundiu tudo. E aí vocês vão entender até o final da pregação. Espero eu. Como nós podemos entender que a lei permanece vigente? Como nós podemos também afirmar ao compreender que essa lei teria sido revogada? Ela não tem mais valor ou vigência. Estamos falando dos preceitos, das instruções, dos mandamentos do Antigo Testamento. Eu estou aqui afirmando nesse primeiro ponto, que a lei deve ser observada. Portanto, ela permanece vigente. Mas nós vamos tratar sobre como nós entendemos, na nova aliança, na perspectiva da graça, a lei do Senhor, a lei perfeita de Deus, que deve ser observada. Ela não pode ser desprezada e tem esse condão, esse propósito de conduzir o pecador à graça. Amém, igreja? Continuando, verso 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e vi que o Senhor me havia aberto uma porta, ainda assim não tive sossego em meu espírito, porque não encontrei ali meu irmão Tito. Por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus, atente a isso, somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Somos o aroma de Cristo para os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, os que estão perecendo, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Cada trecho desse dava uma pregação. Por isso o desafio de trazermos todo esse conteúdo em uma única pregação. Mas estamos aqui na perspectiva da lei e graça. Aqui Paulo já introduz a temática de forma mais explícita, embora no trecho anterior ele também fale sobre isso, porque nós só entendemos o pecado na perspectiva da lei. A lei revela o caráter santo e perfeito de Deus, e nos revela a nossa incapacidade de cumpri-la integralmente. Por isso somos pecadores e estamos em falta com o Senhor. E aí daí a convergência da lei e graça, como aqui já tratamos no primeiro aspecto. E Paulo vai falar agora sobre uma outra perspectiva. Ele traz uma outra imagem, uma outra ilustração. Ele vai dizer que nós somos aroma de Cristo. Para
todas as pessoas. Nessa perspectiva, queridos, nós podemos entender que o mundo se divide em dois grupos: os que creem em Cristo e os que não creem em Cristo. Amém, igreja? Não há outra forma de entender, na perspectiva espiritual, as pessoas. A despeito das suas etnias, origens, experiências, a despeito de quem sejam essas pessoas, aos que creem, aos que não creem, na perspectiva eterna, diz a palavra, e cremos que os que creem estarão com o Senhor, viverão eternamente na presença do Senhor, gozo, júbilo e alegria eternos. Diz a palavra, por outro lado, que os que não creem perecerão eternamente, sofrerão a segunda morte, que é a ausência da graça de Deus, choro e ranger de dentes, diz a palavra, e cremos nessa palavra, embora essa não seja a vontade de Deus, e não seja a nossa vontade, mas assim está escrito, e essa é a realidade. Nós agimos para que todos sejam salvos, nós pregamos para que todos sejam salvos, e nessa perspectiva diz o texto que nós somos o aroma de Cristo, a presença de Deus neste mundo. Mas a palavra vai dizer, como lemos, para os que creem, esse aroma é uma fragrância de vida. Para os que não creiam, para os que estão perecendo, cheiro de morte. Paulo aqui nos traz algumas referências ao tempo do apóstolo. Estamos ali no ano 55, 57, é o tempo que essa carta foi escrita lá na Macedônia. Ele fala sobre isso. Ele sai de Troade, que ficava na Ásia, partindo para a Macedônia, que fica na Europa, Troade, onde hoje é a atual Turquia, e lá escreve essa carta. Lá pelo ano 55, 57, época em que o Império Romano dominava aquela região. Era comum que um general do Império Romano, ao voltar das suas guerras, das suas batalhas, vitorioso, entrasse nas cidades com incenso, celebrando a vitória, celebrando a conquista sobre outros povos, a expansão territorial, que era uma característica do Império Romano, o do imperialismo em Roma, a expansão territorial, o domínio sobre outras nações, e os generais entravam nas ruas, celebrando a vitória, com júbilo, com alegria, e o povo exaltava, e havia o incenso. Esse incenso para o povo que celebrava, trazia alegria, júbilo e celebração. Para os prisioneiros conquistados nas batalhas, era cheiro de morte. Essa é uma referência, mas temos outras referências também para entender o que Paulo aqui está afirmando. Nós vamos ler no Antigo Testamento que os sacrifícios oferecidos a Deus, os holocaustos, que são animais queimados, chegavam ao Senhor como aroma agradável. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu li esse texto, me soou estranho. Como é que Deus se agrada de cheiro de animal queimado? Que não é nada agradável. Não tem a ver com o animal queimado, com a fumaça daquele animal, tem a ver com a oferta, com o sacrifício, com a dedicação ao Senhor, com a reverência, com a obediência, com o culto, com a adoração, com aquilo que é entregue ao Senhor, e ainda hoje. Por isso Paulo vai dizer que nós devemos nos oferecer, agora não mais animais, não mais sacrifícios imperfeitos, mas a partir do sacrifício perfeito de Cristo, agora nós nos tornamos sacrifícios vivos, o que é um paradoxo, não existe sacrifício vivo, o sacrifício é morto, é um animal morto oferecido a Deus, é um animal morto oferecido no holocausto ao Senhor. O sacrifício vivo diz respeito a essa entrega, mas a Bíblia no Antigo Testamento faz referência a esses sacrifícios que eram oferecidos pelo pecado, por gratidão, por diversas razões, e diz a palavra que isso chegava às narinas, chegava a Deus como aroma agradável. Essa é mais uma referência. A Bíblia também nos informa, eu quero trazer também essa referência do texto lá em Efésios capítulo 5, verso 2, e vivam em amor. Olha o que diz esse versículo. Como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No fim das contas, queridos, nós entendemos que esse aroma diz respeito à nossa vida em Cristo. Uma vida de temor, uma vida de obediência.
de sermos autênticos cristãos, cumprindo os seus desígnios, as suas ordens, receberão poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas. A questão é, nós temos testemunhado? Porque exalar o bom perfume de Cristo, exalar o aroma de Cristo é ser testemunha. Isso precisa ser manifesto, precisa ser expressado, dito, falado, precisa ser uma realidade em nossas vidas. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos preocupamos muito com decorar versículos. Eu digo para você, é importante ter a referência, né? Ir ao texto e citar o versículo, o capítulo, o livro, como forma de referendar o que nós estamos afirmando, o que nós estamos defendendo, o que nós estamos citando à luz da palavra. Mas alguém já disse, você é a única Bíblia que talvez alguém está lendo. Há pessoas que nunca abriram as Escrituras, que veem esse livro de forma extremamente preconceituosa ou difícil, que acham que não têm acesso, ou que não entendem, leem, mas não entendem, ou não querem ler, ou não têm o interesse, a curiosidade. E nós somos a Bíblia que o outro lê, não pelos versículos que nós decoramos, pelos textos que temos na ponta da língua, né, e que repetimos muitas vezes nos grupos de WhatsApp, muitas vezes em nossas conversas, muitas vezes exortando alguém sobre alguma coisa, sobre algum aspecto. A Bíblia diz isso, e você vive isso? Isso é uma verdade para você? Você tem de fato legitimidade para falar sobre esse aspecto? Há um dito popular que diz assim, suas atitudes gritam tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo ouvir as suas palavras. A coerência do que nós pregamos e do que nós vivemos é esse aroma. De alguma maneira, queridos, esse aroma está sendo exalado por nós. Em alguma medida, nós estamos influenciando pessoas, ainda que não tenhamos a consciência disso. Colegas de trabalho, amigos, familiares, parentes, irmãos que conosco servem e fazem parte da mesma igreja. E, a despeito de não termos a consciência, a verdade que nós vivemos em Cristo é que de fato nos faz ser relevantes na missão. Porque esse aroma está sendo exalado, e diz a palavra que para os que estão sendo salvos é fragrância devida. As pessoas terão interesse, curiosidade, vão querer ouvir mais. Esteja sempre pronto. A quem quer que lhe pergunte a razão da esperança que há em você, diz a palavra. Aqueles que não creem em Cristo, que não têm uma fé ainda operando em suas mentes e corações, refutarão. Você entende talvez porque você é evitado, criticado, talvez na sua família, talvez no ambiente de trabalho. Essa é a razão. Porque para os que creem, somos fragrância de vida. Para os que estão perecendo, para os que não creem, somos cheiro de morte. Aqueles que ainda estão como prisioneiros, e ao se depararem com a verdade, ao serem escancarados, expostos com o Evangelho, se inquietam, se incomodam. Por isso toda a oposição que nós testemunhamos nas redes sociais, nas nossas conversas, em todas as ideologias, quanto ao modus vivendi deste mundo que se opõe ao reino de Deus. Não vivemos não mais conforme o mundo. Estamos aqui com a missão de propagar o amor e a graça de Cristo, a sua justiça, de exalar o bom perfume de Cristo. E isso vai nos levar a desafios, a críticas, a perseguição, diz a palavra. Cristo assim sofreu, os discípulos assim sofreram, e nós teremos essa realidade. Mas aqui diz o texto que nós somos o aroma de Cristo, e o ponto 2 nos fala exatamente sobre isso. Anote, eu já disse? Não. A graça de Deus nos faz exalar o aroma de Cristo para a salvação de uns e a perdição de outros, invariavelmente. É a mesma palavra. Não é que a nossa mensagem mude, é a mesma palavra. Se somos fiéis às Escrituras, é a mesma palavra, é o mesmo texto, a mesma mensagem, a mesma verdade que nós experimentamos no Senhor. Reações diferentes, essa é a realidade. Reações diferentes, as pessoas reagirão de forma diferente. Para uns salvação, para outros perdição, para uns fragrância de vida.
terão mais interesse, sede, que vão querer ouvir mais, aprender mais, entender mais. E outros talvez refutarão, criticarão, censurarão. E nós precisamos permanecer firmes, porque somos, invariavelmente, nós somos aroma de Cristo. Estamos aqui posicionados. Não podemos desconsiderar a graça, não podemos deixar de observar a lei, mas entendemos que estamos posicionados como cristãos, como servos, exalando o bom perfume de Cristo. Amém, queridos? Seguindo, onde é que nós estamos? Capítulo 3. Concluímos o capítulo 2? Não? Me ajuda aí, Beto. Concluímos o capítulo 2? Qual é o ponto 1? Tu ouviu, Antônio? O ponto 1? Também não. Qual é o ponto 1? Melhorou. Observância da lei, com o propósito de conduzir o pecador à graça, ao arrependimento. A lei expõe a nossa realidade, por isso tem cheiro de morte. A graça é derramada sobre a vida do pecador, condenado à morte, mas que pela graça é liberto e salvo. Experimenta a redenção em Cristo Jesus. Em outras palavras. E seguindo, capítulo 3, verso 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você já deve ter ouvido essa expressão, você já deve ter falado sobre isso, e talvez nós não compreendamos plenamente o significado do que está aqui registrado, do que Deus nos ensina. Paulo começa a dizer: será que eu preciso me recomendar de novo? Porque vocês estão questionando o que eu tenho dito, o que eu tenho pregado? Paulo plantou aquela igreja, queridos. Aí outros estavam chegando lá, outros falsos mestres, com enganos, com ilusões, pregando o que aquela igreja vaidosa queria ouvir. Corinto era uma igreja vaidosa. Leia-se a primeira carta, os dons que eles buscavam, as profecias, o falar em línguas, para que fossem admirados, aplaudidos, vistos como mais santos ou mais qualquer outra coisa do que outros. Eles não, é o Espírito Santo que distribui dons e talentos, é Ele, conforme a sua vontade, e há um dom que é superior a todos os outros, que é o amor. Ainda que eu faça muitas coisas, se não for por amor, tudo é em vão, exorta Paulo os coríntios, essa igreja vaidosa. E aqui ele está falando sobre essa desconfiança, sabe? Porque ele adiou a visita, porque apareceram outros ali que estavam com as pregações mais atrativas, talvez com maior eloquência, talvez falando aquilo que o povo queria ouvir. Esse é o grande problema na igreja ainda, e continuará sendo, queridos, uma luta. Sempre que nós respaldamos a pregação em fundamentos sociológicos, nós incorremos em heresias, porque a pregação cristã, a mensagem do evangelho deve ser fundada na palavra, não se dobrar a anseios da sociedade, não a fundamentos sociológicos, mas teológicos. É a vontade de Deus que deve ser comunicada, é a palavra de Deus que deve ser compartilhada, e não os anseios humanos. Mas hoje, cada vez mais, as igrejas têm se dobrado a esses anseios, talvez na expectativa
no desejo de ter as suas igrejas cheias e repletas de pessoas vazias de verdadeiros e autênticos discípulos de Cristo. O número que nos ilude, o número que enche os nossos olhos, e não apenas o número de pessoas, mas os números que são arrecadados também. Ele disse, nós lemos, eu não prego por lucro, porque alguns estavam pregando visando lucro, cobrando para pregar, e fazendo disso um verdadeiro trabalho, uma verdadeira profissão. E olha, eu não estou aqui criticando absolutamente pastores que pregam e que são sustentados pela igreja e vivem exclusivamente no seu ministério. Na Cidade Viva nós entendemos que o bivocacionamento, nós temos pastores que são professores, pastores que são advogados, pastores que são administradores, e que têm outras profissões. Nós entendemos que isso é plausível, é possível, é a experiência da Cidade Viva, que não quer dizer que seja também necessariamente para toda a igreja. O nosso pastor presidente é procurador da Fazenda Nacional, pastor Sérgio. Mas há sim pastores que vivem exclusivamente do sustento da igreja, da manutenção da igreja. Isso é lícito, é bíblico também. A questão aqui é a ilusão, é o engano, visando o lucro, é diferente. É bem diferente. Alguns que enganavam, falsos mestres, esse é o contexto, e colocando em xeque, afetando a credibilidade do apóstolo, daquele que tinha plantado a igreja, daquele que tinha se dedicado àquela igreja. Será que eu preciso novamente de cartas de recomendação, que testifiquem, que legitimem o que eu tenho dito, o meu ministério? Ele diz, porque Paulo, antes mesmo de conhecer a Cristo, de se converter a Jesus, ele agia e trabalhava em nome do Império Romano, e do Império, do César, dos governadores, ele recebia cartas para perseguir aqueles que eram considerados uma seita e uma ameaça ao Império Romano, os do caminho, os cristãos. Posteriormente, após a sua conversão, ele passa a receber cartas, agora dos sacerdotes, dos chefes religiosos, que a ele davam essas cartas para que ele saísse em missão junto a outros, como Tito, esse companheiro de missão, como Timóteo, como tantos outros, que recebiam essas cartas como legitimação da sua missão, do ministério a ser exercido. Aí ele está perguntando, depois que a igreja foi plantada, já houve um trabalho, um esforço, já estive com vocês me conhecem, vocês estão colocando em xeque. Vocês são as cartas do que aquilo que foi pregado produziu em vocês, do que vocês receberam e conheceram do Senhor. É a nossa vida, queridos. Ele diz exatamente isso. Vocês mesmo, verso 2, são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. A autenticidade de um ministério fiel ao Senhor, de um serviço ao reino de Deus, escrita não com tinta essas cartas, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Ele diz, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Terceiro ponto, anote, pela graça, nos tornamos cartas vivas para mudar o mundo. Cartas vivas. A carta contém uma mensagem. Que mensagem você tem comunicado? Aqui é uma outra ilustração. Ele falou do aroma, que é por nós exalado, e ele fala agora do que nós estamos comunicando, como cartas vivas. Não apenas a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, mas de fato a verdade que experimentamos no Senhor. A mensagem por nós propagada, a mensagem por nós compartilhada. Cartas vivas são os coríntios, não havia mais essa necessidade de uma recomendação. Sabe, queridos, não pode haver em nós essa desconfiança, essa fragilidade que descredibiliza muitas vezes a igreja de Cristo. O que nós somos, o que nós fazemos, como nós devemos nos posicionar, nós temos que ter essa convicção. Paulo fala, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Ele não reivindica a si mesmo esse mérito.
Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele tem a convicção, a clareza de o que ele tinha feito em prol daquela igreja não era em vão. Ele sabe que aquela igreja precisava se firmar, ajustar em muitos aspectos, mas ele vê, ele agradece, ele celebra também por tudo que os coríntios estavam realizando, especialmente ali na região da Acaia, a atual Grécia. A cidade de Corinto, que era a principal cidade daquela região, considerada a capital da Acaia, uma cidade de grande influência em toda a região. E a igreja de Cristo em Corinto estava exercendo a influência, mas precisava avançar, precisava crescer, precisava ser mais alinhada com os propósitos do Senhor. Cartas vivas, sabe, queridos, maturidade, a edificação do corpo de Cristo que nós precisamos alcançar enquanto igreja do Senhor. Cartas vivas que as pessoas leem, que as pessoas veem, que as pessoas entendem e recebem a mensagem que nós comunicamos, como cartas. Amém, queridos? A questão e a pergunta que nós precisamos nos responder é: que mensagem nós temos comunicado? Enquanto cartas, como as pessoas têm lido a nossa vida? Como tem sido o nosso testemunho? Como está a nossa credibilidade, a nossa confiabilidade, a nossa autoridade, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo? Nos posicionando, nos apresentando, compartilhando a mensagem que deve ser compartilhada. Ai de mim, diz Paulo, se eu não pregar a palavra. Esse é o propósito, esse é o sentido da nossa vida, não só de Paulo, mas de todo e qualquer cristão. Essa é uma característica que marca, que diferencia o cristão do religioso, o autêntico cristão, que entende não apenas a lei, mas a graça. E compreende que por essa graça é usado, é um instrumento nas mãos do Senhor. Por isso ele vai aqui falar, não que haja algum mérito em mim, eu não me arrogo do meu ministério, do que eu tenho feito, não me vanglorio de tudo que tenho realizado. A glória é do Senhor, a obra é do Senhor, me alegro por participar, é um privilégio para nós sermos igreja, como cartas vivas. Nós precisamos entender o nosso posicionamento. E precisamos entender que é o Espírito, como diz o texto bíblico, uma carta escrita não com tinta, olha como ele fala, mas com o Espírito do Deus vivo, o Espírito Santo de Deus. Receberão poder, disse Jesus. É esse poder que emana de nós, quando temos de fato comunhão com o Senhor, quando somos fiéis ao Senhor, quando andamos em obediência ao Senhor, que nos leva de fato a sermos eficazes no cumprimento da missão e convergirmos entre a lei e a graça, falando sobre estas coisas a todos quantos queiram, a todos que precisam ouvir uma palavra de esperança. Amém, igreja? Concluindo, verso 7, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Aqui já entendemos, né? Que o texto se refere às tábuas da lei, a lei mosaica, a lei que revela a realidade do pecador. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente, ainda que temporário, ainda que desaparecesse, desvanecendo. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação? Olha os dilemas apresentados, olha os contrapontos e paralelos apresentados aqui por Paulo. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece e não é transitório. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés,
que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia, que desaparecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ponto 4, anote, concluímos, a banda pode vir. O Espírito Santo nos capacita para vivermos a nova aliança pela graça. O Espírito Santo nos capacita para vivermos a nova aliança pela graça. Amados, nós temos aqui a referência ao véu, não o véu do templo. Sempre que nós falamos em véu, e aí há músicas inclusive que fazem referência ao véu do templo, o véu que fazia separação entre o lugar chamado Santíssimo e o lugar chamado Santo. Diz a palavra que quando Cristo morre na cruz, esse véu rasgou de cima a baixo. Não se trata desse véu. O véu rasgou, cantamos isso pela manhã. O caminho abriu, o véu que separava, já não separa mais. Esse é o véu que foi rasgado de cima a baixo, nos dando pleno acesso a Deus, a presença de Deus. Não era assim na antiga aliança. Eram necessários sacerdotes, mediadores que representavam o povo diante de Deus. Não havia esse acesso direto. O véu rasgou. Apesar do véu do templo ter rasgado, há talvez aqui mais uma metáfora, mais uma ilustração. Os nossos olhos. O apóstolo Paulo faz a referência a um véu usado por Moisés, quando descia do monte. Moisés tinha audiências com Deus, subia ao monte Sinai, e lá no monte, no encontro com o Senhor, recebia as instruções para o seu povo, assim recebeu as tábuas da lei. E tendo esse encontro na presença de Deus, ao descer do monte, o seu rosto resplandecia a glória de Deus, é isso que o texto está dizendo. Mas essa glória, depois que Moisés se retirava da presença de Deus, ela desaparecia, era uma glória desvanecente, temporária, transitória. E o propósito do véu era para que os israelitas não percebessem a glória desvanecendo, a glória desaparecendo, e não enfraquecesse na sua missão, na caminhada pelo deserto. Esse é o propósito do véu. E o texto diz que ainda hoje, quando Moisés é lido, aqueles que vivem estritamente na lei, observando estritamente a lei sem considerar a graça, ainda tem o véu sobre os seus olhos. O véu é retirado. Somente em Cristo nós podemos entender, perceber, visualizar o reino de Deus. Somente em Cristo, que morreu por nós, que abriu o caminho, que nos libertou, que nos tirou da escravidão do pecado, que nos deu nova vida, que podemos contemplar essa vida plena e abundante. Somente em Cristo nós podemos experimentar a glória da nova aliança, que não desvanece, mas permanece, não é transitória, mas é eterna, não diminui, mas cresce e é insuperável, a cada dia maior, diz a palavra. E é o Espírito Santo que nos dá a entender todas essas coisas. É o Espírito Santo que nos capacita a vivermos plenamente a nova aliança. É o Espírito Santo de Deus em nós que quebra toda a religiosidade, ritos, liturgias,
vazios de sentido, de adoração, de temor ao Senhor, apenas pela vã religiosidade, apenas pelo cumprimento de uma agenda ou obrigações que consideramos necessárias ou próprias de uma vida religiosa. Por isso diz a palavra, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se vivemos estritamente na observância da letra, isso nos mata. Enquanto nós nos achamos bons, conquanto nos julguemos capazes de agradar a Deus, não somos. Se assim o fosse, Cristo não iria para a cruz. Haveria necessidade de um Redentor para nos alcançar, para informa, ensina sobre todas essas coisas. Espírito, que Cristo morreu por nós, que somos pecadores, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Não é a oratória humana, não é inteligência alguma, mente alguma, que pode alcançar o coração, que pode transformar uma vida, senão o próprio Deus agindo e atuando por meio do seu Espírito. Por isso o Espírito Santo nos capacita para vivermos a nova aliança, pela graça, sem desconsiderar a lei, mas fundamentando a nossa missão, a nossa vida, na lei, nos propósitos de Deus, como dizia no início, a lei que, entendida como lei, foi revogada, porque a lei, sendo infringida, descumprida, pressupõe uma punição. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E pelo pecado, a punição é a morte. Há uma lei que revela a um Deus santo. Há uma lei que revela o pecador que nós somos. E pela infração à lei, a condenação à morte. Por isso a lei tem cheiro de morte. Mas não torna-se mais uma lei punitiva para nós, porque Cristo veio a cumprir todas as justas exigências da lei, morreu em nosso lugar. Nesse sentido, a lei permanece, não como lei, não em seu caráter punitivo. Aos advogados, houve a extinção da punibilidade. Os princípios permanecem, o caráter santo de Deus permanece, a exigência de Deus ao seu povo, sejam santos, permanecerá por toda a eternidade. Mas tornam-se princípios de vida e vida eterna, de vida e vida plena, de vida e vida abundante. É o Espírito Santo, queridos, que nos faz entender a lei e a graça, que nos faz observar a lei sem medo, porque Cristo nos livrou da morte. Aquele que o Filho libertar, verdadeiramente será liberto, não porque eu tenha a capacidade de cumprir a lei, porque não tenho, mas porque Ele cumpriu em meu lugar, porque Ele morreu a minha morte. E é o Espírito que nos dá a entender sobre estas coisas, porque é somente em Cristo que o véu é retirado dos nossos olhos, e é somente pelo Espírito que entendemos agora o Evangelho, as boas novas que nos libertam, que nos reconciliaram com Deus Todo-Poderoso, que nos faz crer na eternidade, que nos dá a perspectiva, a esperança da vida eterna com o Senhor. Amém, igreja? Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, profunda, complexa, porque nos confronta com o nosso entendimento, com os nossos paradigmas, nos confronta, Senhor, com a nossa realidade. Somos filhos e cremos em Cristo, filhos adotados em amor. Por vezes, Senhor, Tu bem sabes, e nós aqui reconhecemos
que desobedecemos, que nos desviamos dos teus propósitos, que agimos de maneira desagradável a ti, em desconformidade com a tua palavra, que somos vaidosos, mentirosos, promíscuos, adúlteros, arrogantes, soberbos. Ó Deus, quantos pecados há em nós. E a despeito, Senhor, da multidão dos nossos pecados, que nós não poderíamos resolver, Tu enviaste o Teu Filho amado, que morreu por nós, que lançou fora toda a nossa iniquidade, que resolveu todo o escrito de dívida que era contra nós e nos condenava. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter cumprido a lei perfeita e santa, a lei justa de um Deus que é justo. Obrigado, Senhor, por morrer a nossa morte. Obrigado, Jesus, por nos revelar a lei, mas transbordar da graça sobre as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome, porque não mais a lei tem cheiro de morte. Cremos, Senhor, na vida que em Ti experimentamos, na nova vida. Dá-nos, ó Deus, a experimentar a cada dia, até o dia do Senhor, novidade de vida. Não nos deixa, Senhor, na mesmice. Não nos deixa, Senhor, mergulhados no legalismo, na religiosidade, no orgulho, na vaidade dos nossos feitos. Livra-nos de tudo que se impõe, ó Deus, em nossas vidas e nos impede de viver a abundância, a plenitude da nova aliança. Conduz-nos, Espírito Santo, em todas essas coisas. Nos faz olhar para a cruz, para que não percamos o foco, a direção das nossas vidas. E olhando para a cruz, Senhor, contemplarmos a Tua graça, o Teu amor, a Tua justiça perfeita, realizada em nosso favor, e nos render, e nos quebrantar, e louvar, adorar o Teu nome, celebrar o dom da vida, e proclamarmos, propagarmos, Senhor, como aroma de Cristo, o Evangelho, as boas novas. Eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos, conduz-nos, Espírito Santo de Deus, age, desperta-nos para a vida em Cristo Jesus, a vida nova que Tu oferestes aos Teus. Somos os Teus filhos, somos o Teu povo.